O tema da minha palavra hoje é obediência, fé e transição. Lições de Elias e Eliseu. Aleluia. Um dos episódios mais interessantes da palavra de Deus, algo na verdade para trabalhar as nossas vidas e para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. É evidente que eu não tenho como ler o texto, todo o texto aqui. Eu vou compartilhar com você os princípios e na sequência aqui você pode ler aí e meditar nessa palavra poderosa. Hoje nós vamos entender aqui, na verdade, nessa narrativa, não apenas a continuidade do plano de Deus através dos seus profetas, não, mas também nos ensina, ou seja, lições sobre obediência e o poder da fé, entendendo na verdade como que isso se aplica na transição, a um momento de mudança, de transições de reis, transições de profetas, ou seja, o tempo passa, as pessoas passam, mas o propósito de Deus permanece. No texto em questão, nós vemos, ou seja, o contexto histórico que está envolvido aqui, nós encontramos o que? O profeta Elias no final do seu ministério e a transição para o seu sucessor, que é Eliseu. E a gente percebe também que Acasias, rei de Israel, ou seja, que é na verdade o sucessor de Acabe, ele busca a ajuda dos ídolos, diante de uma situação de dificuldade, diante de uma necessidade, em vez dele buscar o Senhor, ou seja, nesse tempo ele busca na verdade os ídolos. E isso traz sobre a vida de Acasias juízo, isso traz consequências terríveis sobre a vida de Acasias, que ele vai acabar, na verdade, ou seja, tendo ali sentenciado a sua vida. Agora, na sequência desse texto, nós lemos que Elias ele é arrebatado num redemoinho, passando seu manto profético para Eliseu, como que seguiria sendo ali o seu sucessor. O que a gente precisa perceber? Há um movimento aqui de transições. Os reis passam, os profetas passam, mas o Senhor e o seu propósito permanecem. E nós precisamos entender isso. Elias e Eliseu, eles não representam apenas a fidelidade de Deus em meio à apostasia do povo de Israel, não. Eles representam isso sim, mas eles falam de continuidade do propósito divino, através de pessoas que são fiéis. E nós precisamos trazer essa realidade para as nossas vidas e percebermos o seguinte: nós também passaremos. Agora, a nossa fidelidade, o nosso relacionamento com Deus, o legado que nós carregamos na verdade, ou seja, ele precisa ser transferido, ele precisa ser conduzido. O que nós aprendemos, na verdade, no texto de hoje é que, ou seja, nós precisamos, na verdade, aprender com Deus e continuar caminhando com Deus. E Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Deus continua trabalhando através daqueles que o buscam com um coração sincero. Ou seja, nós precisamos compreender e avançar para esse entendimento que, como seguidores de Cristo, nós devemos estar dispostos a obedecer e confiar nele, mesmo quando nós enfrentamos situações adversas. Situações de dificuldades, problemas vêm nas nossas vidas todos os dias. E quantos não são aqueles que desistem do propósito, desistem daquilo que Deus nos chamou por causa das dificuldades? Muitas das vezes nós achamos que a aprovação de Deus necessariamente está relacionada com tempos de bonança. Não, pelo contrário, nós vamos olhar e ver na palavra de Deus, na vida de Elias, na vida de Eliseu, de tantos outros homens de Deus, que eles passaram por adversidades, mas em todo esse processo, Deus estava com ele. O que nós precisamos entender? Deus continua a nos chamar para cumprir os seus propósitos, assim como ele fez com Elias, assim como ele fez com Eliseu. Deus continua chamando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para que possam, na verdade, conduzir esse propósito, possam conduzir, na verdade, ou seja, entendermos como uma corrida de revezamento, Ou seja, esse é o nosso momento. Estamos vivendo um momento profético, ou seja, o nosso momento profético. Esse é o tempo em que Deus, na verdade, nos chamou para conduzir esse propósito para a nossa geração. Para a nossa geração, ou seja, o que nós aprendemos, quais são as lições práticas que esse texto traz para nós na manhã de hoje. A primeira delas, obediência e confiança a Deus.
nós precisamos aprender, ou seja, viver uma vida de obediência, de confiança no Senhor. Quando nós, ou seja, confrontados com decisões difíceis, ou seja, nós somos expostos a situações de complicação quase todos os dias. E nessas decisões que nós temos que tomar todos os dias, nós somos muitas das vezes pressionados pelo que as pessoas vão dizer, pressionados pelo que as pessoas acham, e nós muitas das vezes caminhamos nessa direção e esquecemos o seguinte: olha, a chave para que a gente seja bem sucedido nas nossas decisões é escolher obedecer à voz de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente natural das coisas. Ou seja, o movimento cristão, o movimento de Jesus nos nossos dias é um movimento contra a cultura. A cultura do nosso tempo é má, a cultura dos nossos dias caminha, na verdade, o mundo caminha para a destruição. Ou seja, o mundo está indo de mal a pior todos os dias. E eu e você precisamos ter clareza disso e percebermos o seguinte: se a nossa decisão é obedecer ao Senhor, é viver a vida que Ele tem para nós, necessariamente isso vai implicar, na verdade, numa posição contrária ao modo operante. Lá em Provérbios, no capítulo 3, nós encontramos o seguinte conselho para mim e para você: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, nós precisamos buscar no Senhor e confiar nele. O nosso entendimento, as nossas percepções são limitadas, e muitas das vezes a nossa falha, o nosso erro está exatamente em confiar naquilo, na verdade, que nós entendemos como melhor. Às vezes a gente caminha, na verdade, numa situação que nos distancia de Deus. Por quê? Porque nós estamos seguindo o nosso caminho. Não, querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você saber o seguinte: Deus tem o melhor para você, mesmo que você não entenda completamente. Qual que é a nossa dificuldade em obedecer e confiar em Deus? É porque muitas das vezes nós não entendemos o por completo, e nós queremos, na verdade, que Deus explique tudo primeiro para nós, para então depois nós agirmos. Deixa eu te contar uma coisa: não funciona desse jeito. Há um processo de Deus sendo, na verdade, desenvolvido nas nossas vidas, que se Deus, na verdade, ou seja, Ele te dá a visão, Ele te dá o direcionamento, mas Ele não detalha o processo, porque é durante o processo que você vai ser moldado, transformado. Se você soubesse do processo antes, possivelmente você não avançaria no propósito. Então, ou seja, é por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Não no seu próprio entendimento. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para você? Qual que é a reflexão que você precisa fazer, querido? É você pensar hoje o seguinte: olha, como que eu posso demonstrar minha obediência a Deus em áreas específicas da minha vida? Talvez é você pensar nas decisões que você precisa tomar hoje e consultar o Senhor. Fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas faz o seguinte: elas pedem: Deus, abençoa as minhas decisões. Senhor, eu decidi isso, agora o Senhor me abençoa. Não. Consulte o Senhor antes. Busque no Senhor a sabedoria para que você possa decidir. Dessa forma você vai viver aquilo que Deus tem para você. Uma segunda aplicação para essa passagem que nós estamos refletindo hoje é você perceber a continuidade na fé e no ministério. É perceber que o movimento de Jesus nos nossos dias, ele é contínuo. Ou seja, o Senhor não começou em nós. Ou seja, nós fazemos parte de um fluxo, de um movimento que vem, na verdade, ou seja, de tantos anos antes de nós. Nós fazemos parte de algo que é muito maior do que nós. Nós precisamos entender isso. Aqui, ou seja, o movimento de Deus começa, na verdade, com seu imenso amor na criação, mas passa pela história da redenção, e isso nos alcança nos nossos dias hoje. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ou seja, o que Eliseu faz? Ele dá continuidade àquilo que Elias estava fazendo. O que eu e você precisamos entender, compreender? Que assim como Eliseu, ele seguiu fielmente o ministério de Elias, nós podemos nos comprometer com o serviço a Deus e a sua igreja, com dedicação e paixão, percebendo o seguinte: olha, as pessoas passam, mais uma vez eu reafirmo isso, as pessoas passam, mas o propósito permanece. Agora, a chave para a gente viver isso é entender o seguinte: nós somos o agente desse tempo.
Nós somos o Eliseu da nossa geração. Nós somos aqueles, na verdade, que vão conduzir esse movimento de Jesus nos nossos dias. 2024 é a nossa vez e nós precisamos entender isso e nos posicionar, sabendo, na verdade, ou seja, que a fidelidade ao propósito de Deus, na verdade, vai nos conduzir a experimentar a vida que Ele tem para nós, uma vida, na verdade, que é abundante, não apenas do ponto de vista natural, mas em todas as situações, em todos os aspectos. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, a Bíblia diz o seguinte: olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Querido, em nome de Jesus, é tempo, na verdade, não de você parar, não de você descansar, não de você dar um tempo. Presta atenção, querido, não, nós não podemos dar tempo para a obra de Deus, não. Por quê? Porque Deus, Ele continua agindo no nosso tempo. Existem pessoas, na verdade, nessa geração, que só serão alcançadas, na verdade, porque o Senhor nos escolheu, e a nossa resposta, ou seja, ela precisa, na verdade, nós precisamos entender que a nossa resposta atende, na verdade, ao clamor de tantas pessoas. Ou seja, você é a resposta de Deus para a oração de pessoas deste tempo, e você não pode, na verdade, negligenciar isso, não. Você precisa dar continuidade, você precisa avançar e perceber qual que é o seu papel. Eu sei que quando nós ouvimos isso, nós nos enchemos de restrição, nós olhamos para tantas situações e vemos tantos impedimentos, querido, mas o Senhor, Ele nos conduz, o Senhor é conosco. O questionamento, ou seja, ou a reflexão que você precisa fazer hoje, na verdade, é o seguinte: olha, o que na sua vida atual precisa de um realinhamento para você seguir os passos de fé, de serviço que Deus está chamando você para fazer? O que precisa realinhar? Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas decisões, para que Ele possa, na verdade, nos conduzir. É entender o seguinte, querido: nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Querido, a vida é muito curta para ela ser pequena. Presta atenção, querido, que eu estou te falando nessa manhã. A vida é muito curta para ela ser pequena. Você não nasceu, o Senhor não morreu na cruz para perdoar os seus pecados, salvar você simplesmente para levar você para o céu, não. Querido, o Senhor tem um propósito lindo para a sua vida. Vidas dependem, na verdade, da sua resposta. Eu afirmo mais uma vez sobre a sua vida nessa manhã: você é a resposta de Deus à oração de tantas pessoas que estão sofrendo. Agora, o que nós aprendemos ainda com a história do legado de Elias, da resposta de Eliseu a isso tudo, querido? É a confiança. Nós devemos aplicar isso em relação à confiança na provisão de Deus. Como Elias confiou na provisão de Deus no deserto. Nós podemos aprender a depender totalmente de Deus em toda e qualquer circunstância. Eliseu aprendeu isso com Elias. Eliseu viveu essa realidade porque ele deu sequência, ele caminhou no mesmo propósito. E Deus está nos chamando nos nossos dias para entender o seguinte: agora é a nossa vez, este é o nosso tempo. Nós precisamos entender que a provisão vem dele. Então, ou seja, a provisão não são os seus talentos, não são os seus recursos. Quantas das vezes você não tem travado nesse propósito porque você acha que eu vou me organizar melhor para que então eu possa cumprir o propósito, querido? A organização, ela é bênção e tudo, mas entenda uma coisa: não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, porque é o Senhor que pode nos direcionar, é o Senhor, na verdade, que nos orienta, é o Senhor que nos direciona. Nós podemos ver isso, ou seja, na história de Elias, nós podemos ver isso na história de Eliseu, mas em tantos outros. Moisés, Josué, Daniel, cada um deles demonstraram coragem e fé em meio, na verdade, a desafios únicos. Mas o que foi a chave para eles? A dependência completa no Senhor. Querido, o Senhor está nos chamando, na verdade, para entender qual é o nosso papel nesse propósito. O nosso papel é dar sequência naquilo que Jesus
começou. É dar sequência, na verdade, naquilo que nós recebemos. É dizer, como o apóstolo Paulo diz: olha, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Percebe, na verdade, o ato contínuo? Percebe, na verdade, a sequência? Nós vivemos esse período, é a nossa vez. Aquilo que nós recebemos do Senhor não pode parar em nós, precisa avançar, precisa, na verdade, dar sequência, porque existem pessoas que vão receber a partir daquilo que eu e você já recebemos. Querido, na live de hoje, nesse tempo aqui, no nosso devocional, nós exploramos essa jornada, na verdade, de Elias e Eliseu, destacando então essa obediência, ou seja, essa transição e a confiança contínua no Senhor. Eu quero, na verdade, orar para que nós possamos, na verdade, aplicar esses princípios na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, confiando na fidelidade de Deus, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é que nos conduz, mas a nossa resposta faz parte disso. O meu questionamento para você nessa manhã é: qual a sua resposta? Qual a sua resposta? O profeta Isaías, diante do mover de Deus, diante do chamado de Deus, ele respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Eliseu respondeu dessa forma também, deu continuidade, tantos outros, e nós só estamos aqui porque homens e mulheres limitados, como eu e você, no seu tempo, no seu momento, responderam sim e viveram aquilo que Deus preparou para eles. Querido, eu quero orar junto com você neste momento, que o Senhor, na verdade, possa trazer vida, transformação sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, que você tenha clareza do propósito de Deus para a sua vida neste tempo, amém? Ora comigo agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos conduz, obrigado porque nós podemos ver a bondade do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos viver neste presente tempo, Deus amado, sabendo, Deus amado, daquilo que o Senhor planejou para nós. Nós queremos, ó Deus amado, avançar naquilo que o Senhor tem para esse tempo, ó Deus. Somos, ó Deus amado, a geração que o Senhor escolheu para conduzir o Teu mover, ó Deus amado, neste tempo. Ó Espírito Santo, desperta aqueles que estão adormecidos, levanta aqueles que estão caídos, restaura, Senhor amado, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles, na verdade, que estão pensando em desistir, aqueles que em algum momento paralisaram esse agir do Senhor nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que não passe de nós, ó Deus amado, essa oportunidade, que nós possamos, ó Deus, responder aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, que assim como a unção do Senhor esteve sobre Eliseu, assim, ó Deus amado, como o Senhor conduziu tantos homens e mulheres, ó Espírito Santo, vem agora sobre a vida dos Teus filhos, toca nessa pessoa agora, restaura, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós mandamos embora neste momento todo espírito de condenação, tudo que tem travado essa pessoa, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e nós vamos viver essa liberdade, a liberdade para obedecer ao Senhor, a liberdade para cumprir os Teus propósitos. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, quebra toda barreira, todo impedimento agora, Deus, no poder do nome de Jesus nós oramos. Ó Espírito Santo, que possamos não ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas possamos ser praticantes, ó pessoas que obedecem, que vivem, ó Deus, a vida que o Senhor tem para nós. Eu oro, ó Deus, por fortalecimento, eu oro por destravamento, eu oro, ó Deus amado, em nome de Jesus, pelo renovo, o renovo agora, Deus amado, em nome de Jesus, as barreiras, as experiências que foram frustrantes no passado, eu declaro cura agora, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, as frustrações, e nós declaramos agora, no poder do nome de Jesus, um novo tempo, vida sendo restaurada, Deus. Nós respondemos, ó Deus, a resposta que o Senhor tem para nós neste tempo, Pai. Nós respondemos ao Senhor: eis-nos aqui, usa-nos, ó Deus, envia-nos a nós, Pai. Nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas, e por isso, ó Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque apesar de nós, apesar das nossas limitações, o Senhor escolheu a cada um de nós, e nós temos o privilégio de dizer sim para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém.